Oi galera, e aí, tudo bem com vocês? Química 860 detonando aqui. Pensa já quantas aulas de equilíbrio, hein gente? Que loucura! Nós já estamos na aula 16. Olha só, exercício Enem agora, tá? Exercícios Enem, já fizemos 860, fizemos 17 questões 860 e agora vamos fazer mais 8 modelo Enem. Modelo Enem não, questões Enem das provas anteriores, beleza? Primeira questão, vamos lá, tá na tela. Às vezes, ao cobrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. Então presta atenção nisso aí, hein? Vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico existente entre alguns dos ingredientes do produto, de acordo com a equação. A alteração do equilíbrio relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições descritas tem como consequência... E aí, galera? Olha só, uma coisa aqui que é extremamente importante, né? É o seguinte, percebe que ele fala em vazamento, né? Então, quando você tem um vazamento, haverá uma diminuição da pressão, não é? E diminuir a pressão, então eu quero que você entenda assim, ó, o equilíbrio que ele está propondo que tem lá dentro do refrigerante é esse, é o equilíbrio de dissolução do CO2. Se ele fala aqui em diminuir a pressão, não é? Pelo vazamento nós tivemos uma diminuição de pressão. Se diminuir a pressão no interior da garrafa, o equilíbrio desloca para onde? Se diminuir a pressão, para o maior volume gasoso. A grande questão é que nesse caso aqui, ó, você percebe que você só tem um volume gasoso, que é o do CO2. Né? Isso aqui está líquido e isso aqui está aquoso, não conta com volume. Tá? Então aqui só cabia, né, na resolução pensar assim, ó, se a pressão vai ser diminuída, o equilíbrio vai deslocar no sentido de maior volume, que é justamente, segundo as alternativas, liberação de CO2 para o ambiente. Você vai ter como resultado do deslocamento para a esquerda a liberação do CO2 para o ambiente. Olha só, questão simples, né? Questão bem tranquila, ok? Então tá, então vamos lá. Segunda questão, tá na tela. O pH do solo, ele pode variar em uma faixa significativa devido a várias causas. Por exemplo, o solo de áreas com chuvas escassas, mas com concentrações elevadas do sal carbonato de sódio, torna-se básico devido à reação de hidrólise do íon carbonato segundo o equilíbrio. Conversamos já sobre isso, sim ou não, gente? Tudo bem aí até agora? Na hidrólise, ok. Esses tipos de solos são alcalinos demais para fins agrícolas e devem ser remediados pela utilização de aditivos químicos. Suponha que para remediar uma amostra desse tipo de solo, um técnico tenha utilizado como aditivo a cal virgem. Nesse caso, a remediação volta para mim. Gente, você viu que primeiro ele fala de uma hidrólise que tem aí, né? Segundo ele, o solo tem muito carbonato de sódio. O sódio é forte, determina o pH, lembra? pH básico. O carbonato é fraco, ele hidrolisa. E você lembra que na teoria eu te falei que um ânion gera outro ânion? Né? Então o carbonato ele combina com o hidrogênio e aí você tem a formação do OH- que indica o meio básico. Então esse solo ele já tem como natureza ser básico. E aí olha que insano, o objetivo dele é remediar o problema, é deixar esse solo menos básico. Então a ideia é adicionar uma substância de caráter ácido, concorda? Para equilibrar isso? Pois é, mas ele foi lá e colocou cal. Gente, não faz sentido, gente. Cal, CaO, meu povo, é um óxido básico. É um óxido básico. Tá? Quando você pega o calcário e aquece o calcário, você obtém CaO, que é a cal virgem. A cal virgem é para fazer calagem de solo. É para fazer
o pH subir. E aqui o objetivo não é esse, o objetivo é fazer o pH descer. Tá? Então assim, com certeza cal aqui não é a ideia. Tá? Olha a questão na tela de novo. Que gabarito que você acha que dá aí? Fala pra mim. Olha a letra D. Não foi realizada essa remediação, pois o caráter básico da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda, em decorrência da elevação do pH do meio. Volta para mim. Concorda que pelo fato dela ser básica, ela vai fazer isso aqui aumentar deslocando para a esquerda. Tá? Então foi isso que foi narrado no item. Mas assim, gente, é só pensar na lógica, não precisa ficar tão preocupado com analisar o item de forma profunda. Se você quer fazer o solo ficar mais ácido, você não vai usar cal, tá? Não é o objetivo. Beleza? Tudo bem? Próxima na tela. Olha lá, questão 3. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão de acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do filme, que seria a placa bacteriana ali, né? Provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação, que descreve o processo foi dada. Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de... Volta para mim. Gente, esse tipo de questão cai demais no Enem. Esse desequilíbrio gerado na sua boca pelo consumo exagerado de refrigerante. Tá? Então ali o equilíbrio é esse que ele impõe na questão. Esse componente aqui é um sal que compõe a sua matriz dentária, esse sal de cálcio. E você concorda que existe todo um equilíbrio entre o processo de desmineralizar e mineralizar, e remineralizar, né? Então, existe um equilíbrio. Agora, quando você ingere em grande quantidade, de forma muito constante, refrigerantes, além de serem já excessivamente ácidos, eles também possuem muito açúcar, né? E segundo o texto, as bactérias começam a atuar nesse açúcar e faz com que o ambiente fique mais ácido. Então pensa, o que um ambiente muito ácido pode fazer com esse equilíbrio? Fala para mim, não é deslocamento de equilíbrio pelo efeito do íon não comum? O H+, oriundo do refrigerante, ele vai consumir o OH-, e aí o equilíbrio vai deslocar para a direita no sentido de repor isso, e é justamente o lado de desmineralizar, causando assim desgaste no dente. Olha de novo a questão. Dá uma olhadinha aí na letra B. Devido à alta concentração de H+, que reage com o OH-, deslocando o equilíbrio para a direita. Vem cá, entendeu? Tudo bem aí? Ok? Vamos para 4. Com o aumento da demanda por alimentos e a abertura de novas fronteiras agrícolas no Brasil, faz-se cada vez mais necessária a correção da acidez e a fertilização do solo para determinados cultivos. No intuito de diminuir a acidez do solo de sua plantação, ou seja, aumentar o pH, um fazendeiro foi a uma loja especializada para comprar conhecidos insumos agrícolas indicados para essa correção. Ao chegar à loja, ele foi informado que esses produtos estavam em falta. Como já havia disponíveis alguns tipos de sais, o fazendeiro consultou um engenheiro agrônomo procurando saber qual comprar. O engenheiro, após verificar as propriedades desses sais, indicou ao fazendeiro... Gente, continua olhando a questão. Você percebeu que aí, o objetivo dele é diminuir a acidez. Então ele tem que usar uma substância de caráter básico. Volta para mim. Você viu tanto que isso é constante no Enem? Hidrólise. Então tá, ele almeja uma substância de caráter básico. Então o que eu já vou excluir aqui de forma rápida? HCl é um ácido clorídrico,
né? Enquanto que os outros são sais. Então o que eu vou fazer? Aqui ele me deu calcário, já me ajudou muito, né? Ó, base forte, ácido fraco. Então esse é um sal de caráter básico. Opa! Já me ajudou. Vamos ver. O ideal é você analisar todos os itens, viu, gente? Cloreto de amônio. Aí é o contrário, né, gente? Ó, o amônio é que é fraco e o cloreto é que é forte. Então esse sal ele tem caráter ácido. É o que você quer? Não é. Você quer uma substância básica, alcalina, né? Vamos para a próxima. Sódio, base forte. Sulfato, ácido forte. Então esse cara é neutro. Não é o que eu quero. Tudo bem? Próximo. Bário, né? Bário, base forte. Nitrato, ácido forte. Então esse cara também é neutro. Percebeu que como o objetivo da questão é uma substância de caráter básico, nós vamos marcar o carbonato de cálcio. Beleza? Para essa resolução Enem não ficar tão cansativa para você, vamos abrir a última aula, certo? Vamos fechar essa e vamos abrir uma outra. Tudo bem? Valeu? Tchau!